Existe reencarnação? O que diz a Bíblia sobre a vida após a morte e o propósito eterno da alma? Ao longo da história da humanidade, uma das perguntas mais profundas e recorrentes entre os povos tem sido: o que acontece depois da morte? Para onde vai a alma? Teremos uma nova chance por meio da reencarnação? Voltaremos a este mundo com outro corpo para corrigir os erros cometidos? Essas perguntas atravessam os séculos e as civilizações. Do Oriente ao Ocidente, culturas milenares desenvolveram sistemas de crença baseados na reencarnação, na transmigração das almas e no ciclo de nascimentos e mortes. No entanto, quando voltamos nossos olhos para as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, encontramos uma resposta que não deixa dúvidas, uma verdade serena e firme, revelada por aquele que é o autor da vida e o Senhor do tempo. A Bíblia afirma com clareza que não existe reencarnação. A vida é única e após ela segue-se o juízo eterno. A reencarnação, como conceito, não encontra respaldo nas Escrituras, sendo incompatível com os ensinamentos centrais do Evangelho de Jesus Cristo. Hebreus 9:27 nos diz: "E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo." Esse versículo direto e definitivo estabelece que o ser humano vive uma única vez, e após sua morte, ele se depara com a eternidade, ou na presença gloriosa de Deus, ou separado de Ele por toda a eternidade. O plano de Deus para a humanidade não é baseado em ciclos intermináveis de vidas e mortes, mas sim em uma única oportunidade preciosa, a vida que temos agora. E essa vida deve ser vivida com sabedoria, temor e intimidade com o Criador. No Salmo 90:12, o salmista ora: "Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio." A Bíblia nos ensina a viver com propósito, com responsabilidade espiritual, e não a desperdiçar os dias, acreditando que haverá outras oportunidades em outras existências. A doutrina da reencarnação pode parecer, à primeira vista, uma esperança reconfortante. Afinal, ela sugere que todos terão inúmeras chances de se redimir, de evoluir e de alcançar a perfeição espiritual por meio de sucessivos renascimentos. Contudo, essa esperança não é real, tampouco bíblica. Ela substitui a graça de Cristo pela ideia de mérito próprio e nega a urgência do arrependimento. Jesus Cristo não ensinou a reencarnação. Pelo contrário, ele nos convocou a nascer de novo, não no corpo físico, mas espiritualmente. Em João 3:3, ele declara a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Esse novo nascimento é o renascimento da alma por meio do Espírito Santo, um evento transformador que ocorre nesta vida e que nos reconcilia com Deus. O ensino bíblico é claro. A salvação vem pela fé em Jesus, pela graça, e não por méritos acumulados ao longo de múltiplas existências. Em Efésios 2:8-9, o apóstolo Paulo escreve: "Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie." A salvação é um presente oferecido gratuitamente e não o resultado de tentativas repetidas por meio da reencarnação. Além disso, a Bíblia nos revela que a morte é um ponto de definição eterna. Em Lucas 16:19-31, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Após a morte, Lázaro é levado para o seio de Abraão, enquanto o rico sofre tormentos. Em nenhum momento se menciona a possibilidade de reencarnação ou de uma nova chance. Pelo contrário, a história reforça que o destino eterno é selado ainda nesta vida, com base em como vivemos diante de Deus. O Salmo 116:15 afirma: "Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos." A morte para o crente não é o fim, nem o recomeço de um ciclo, mas a porta para a eternidade com Deus. A Bíblia ensina que a alma do justo vai imediatamente para a presença do Senhor.
Em 2 Coríntios 5:8, Paulo declara: estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Isso confirma que não há intervalo, não há retorno à terra, não há reencarnação. Há apenas a transição da vida terrena para a vida celestial. A ideia da reencarnação também contradiz a doutrina da ressurreição dos mortos, um pilar da fé cristã. A esperança do cristão não está em retornar em outro corpo, mas em ressuscitar no último dia, com um corpo glorificado, assim como Cristo ressuscitou. Em 1 Coríntios 15, Paulo explica com clareza: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Essa ressurreição será única e acontecerá na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. A crença na reencarnação também enfraquece o valor do sacrifício de Jesus na cruz. Se podemos retornar e tentar de novo até acertar, para que morreria o Filho de Deus por nossos pecados? Mas a Bíblia nos ensina que Cristo morreu uma vez por todas, como diz Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. A verdade é que o plano divino para a humanidade é perfeito e não depende de ciclos ou repetições. Deus nos criou com propósito eterno, para vivermos em comunhão com Ele, e nos deu livre-arbítrio para escolhermos obedecê-lo ou rejeitá-lo. A cada um cabe tomar essa decisão enquanto há vida. O Senhor, em sua infinita misericórdia, nos chama ao arrependimento agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Essa exortação não seria necessária se houvesse outras oportunidades futuras, mas a urgência do chamado nos mostra que o tempo é agora. Este é o momento de buscar a salvação, de voltar os olhos para Cristo, de viver à luz da eternidade. A vida cristã não nega a dor, os erros, os desafios, mas oferece redenção real e imediata. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar todo o pecado, não importa o passado. A graça cobre o que o esforço humano jamais conseguiria. A reencarnação tenta ensinar evolução por mérito. O Evangelho nos dá renovação por amor. Portanto, à luz da palavra de Deus, não há espaço para a doutrina da reencarnação. O verdadeiro renascimento é espiritual, pela fé em Jesus Cristo. Não precisamos de múltiplas vidas para sermos salvos. Precisamos de um encontro genuíno com o Salvador. Como está escrito em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que esta verdade firme o seu coração, que você viva cada dia como uma oportunidade preciosa de glorificar a Deus. Que seu coração não se iluda com doutrinas humanas, mas se encha da sabedoria eterna que vem do alto. A eternidade nos espera, não em ciclos, mas em decisão. E se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O Espírito Santo está chamando. Cristo já venceu a morte, e em sua ressurreição encontramos a única esperança verdadeira de vida eterna. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nele, não precisamos voltar à terra, porque estaremos para sempre com o Pai, em um corpo glorificado, numa morada que Ele mesmo foi preparar. João 14:2-3. Meus queridos irmãos e irmãs, ao refletirmos juntos sobre esse tema tão profundo e delicado, nosso coração se volta para o que realmente importa, a eternidade ao lado de Deus. A palavra do Senhor nos ensina, nos consola e nos guia no meio das dúvidas e confusões deste mundo. Não estamos sozinhos nessa caminhada. Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. E quando buscamos a verdade com fé, humildade e amor, Ele nos responde com paz e salvação. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu te convido a dar um passo de fé. Inscreva-se agora mesmo aqui no canal Filosofiando com Fé,
porque aqui nós não apenas refletimos, nós caminhamos juntos, guiados pela luz da palavra de Deus. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que edifica, consola e transforma. Deixe seu comentário dizendo o que Deus falou com você hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Pode ser exatamente o que o coração dessa pessoa está buscando neste momento. Você pode ser canal de bênção. E lembre-se, a fé não é uma ideia filosófica, é um estilo de vida. Uma escolha diária de confiar em Deus mesmo quando não vemos o caminho todo. Aqui no canal Filosofiando com Fé, seguimos juntos, refletindo com profundidade, caminhando com esperança e crendo com o coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele fortaleça sua alma, te encha de sabedoria e te conduza em paz. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fique com Deus.